Você já parou para pensar que existe um mistério escondido nas primeiras páginas da Bíblia que desafia cientistas, arqueólogos e teólogos há milhares de anos? Um enigma que conecta a origem da humanidade, o próprio coração de Deus e o destino final de toda a criação? Estou falando do rio que alimentava o Jardim do Éden, uma fonte de água tão singular, tão extraordinária, que não existe nada semelhante em toda a face da Terra hoje. E o que você vai descobrir nos próximos minutos pode transformar completamente a sua compreensão sobre o paraíso, sobre a presença de Deus e sobre o futuro que nos aguarda. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículos 10 a 14. Ali encontramos uma descrição geográfica detalhada que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, registrou para todas as gerações. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Giom. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi, e o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para a banda oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Aqui está algo que intriga os estudiosos há séculos. 2 desses rios, o Tigre e o Eufrates, existem até hoje, fluindo pelas terras do Iraque moderno. Mas os outros 2, o Pison e o Giom, parecem ter desaparecido completamente do mapa terrestre. Como é possível que rios mencionados com tanta precisão nas Escrituras simplesmente não existam mais? A palavra hebraica para rio neste texto é Nahar, e carrega um significado profundo que vai muito além de simplesmente água corrente. Especialistas em linguística hebraica da Universidade de Iowa explicam que Nahar vem de uma raiz verbal que significa tanto fluir quanto brilhar ou irradiar. Isso nos revela algo extraordinário. Para a mente hebraica antiga, um rio não era apenas água em movimento. Era luz em movimento, era vida fluindo, era a própria energia divina se manifestando na criação. Na década de 1980, o arqueólogo Juris Zarins propôs uma teoria revolucionária que mudou nossa compreensão sobre a localização do Éden. Utilizando imagens de satélite da NASA, Zarins identificou leitos secos de 2 grandes rios que outrora fluíam através da Arábia Central e Meridional em direção à região sudoeste do atual Golfo Pérsico. Sua hipótese sugere que o Jardim do Éden pode estar submerso sob as águas do Golfo Pérsico, em uma região que era terra seca durante a última era glacial, quando o nível do mar estava aproximadamente 120 metros abaixo do atual. Imagine isso. Há cerca de 20.000 anos, o que hoje é o Golfo Pérsico era um vale fértil, irrigado por 4 grandes rios que convergiam em um único ponto. Arqueólogos descobriram mais de 60 sítios arqueológicos de aproximadamente 7.500 anos ao redor das margens do Golfo Pérsico, pertencentes ao período Ubaidiano. Esses assentamentos mostram evidências de casas permanentes bem construídas, redes de comércio de longa distância, cerâmica elaboradamente decorada e animais domesticados. Sinais de uma civilização avançada que parece ter surgido de lugar nenhum. O pesquisador Jeffrey Rose, arqueólogo da Universidade de Birmingham, publicou um estudo na revista Current Anthropology, apresentando evidências de que esta região, que ele chama de Oásis do Golfo, pode ter sido habitada por seres humanos por mais de 100.000 anos antes de ser engolida pelas águas do Oceano Índico há aproximadamente 8.000 anos. Se esta teoria estiver correta, temos aqui uma explicação geológica para por que 2 dos 4 rios do Éden simplesmente desapareceram. Eles foram submersos junto com toda a região quando o nível do mar subiu após o fim da era glacial.
Mas aqui está algo ainda mais extraordinário que precisa ser compreendido. O texto bíblico descreve algo que não existe em lugar nenhum do planeta Terra hoje. Gênesis 2, versículo 10, diz claramente que um rio saía do Éden, um único rio, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Na geografia terrestre atual, os rios normalmente começam de múltiplas fontes e convergem em um só, não o contrário. Um rio que se divide naturalmente em 4 grandes rios separados é algo completamente anômalo. Estudiosos bíblicos como o Rabino Rashi, o maior comentarista medieval das Escrituras, já observavam no século XI que esta configuração geográfica sugere uma topografia pré-diluviana completamente diferente da que conhecemos hoje. Se o dilúvio de Noé foi um evento catastrófico de proporções globais, como muitos creem, então toda a superfície terrestre teria sido radicalmente alterada. Montanhas teriam surgido, vales teriam se formado e sistemas fluviais inteiros teriam sido destruídos ou reconfigurados. Geólogos que estudaram a região do Golfo Pérsico descobriram que existe um vasto aquífero subterrâneo chamado Formação Dammam, que poderia ter alimentado uma fonte primordial na cabeça do Golfo. Este aquífero é alimentado por águas que se infiltram nas montanhas da Arábia e fluem subterraneamente por centenas de quilômetros. Alguns pesquisadores sugerem que o rio que saía do Éden poderia ter sido uma nascente gigantesca alimentada por este aquífero, uma superfonte de água doce que emergia da terra e então se dividia nos 4 rios descritos em Gênesis. Para entendermos verdadeiramente o significado do rio do Éden, precisamos mergulhar na cosmovisão hebraica antiga. Na mente dos israelitas, a água nunca era simplesmente H2O. A água representava vida, purificação, renovação e, acima de tudo, a presença sustentadora de Deus. O Salmo 46, versículo 4 declara: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Note que este salmo foi escrito sobre Jerusalém, uma cidade que nunca teve um grande rio. Os estudiosos entendem que Davi está falando de uma realidade espiritual, de uma fonte de vida divina que emana da presença de Deus. Na antiga Mesopotâmia, civilizações como os sumérios e babilônios também reverenciavam os rios como entidades divinas. O deus Enki era associado às águas doces subterrâneas, ao que chamavam de Abzu ou Apsu, o oceano primordial de água doce que acreditavam existir debaixo da terra. Para esses povos, toda a água de nascente, todo o rio, toda a chuva tinha sua origem neste oceano subterrâneo sagrado. É fascinante ver como esta percepção antiga ecoa a descrição bíblica de águas que emergiam debaixo da terra no Éden. Mas a Bíblia vai muito além das mitologias pagãs. Enquanto outras culturas divinizavam os rios em si, as Escrituras apontam para Deus como a verdadeira fonte de toda a água viva. O profeta Jeremias registra as palavras do Senhor em capítulo 2, versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Gênesis 2, versículo 6, nos apresenta outro mistério fascinante. Um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. A palavra hebraica traduzida como vapor ou névoa é Ed, e aparece apenas 2 vezes em toda a Bíblia, aqui e em Jó, capítulo 36, versículo 27. Estudiosos têm debatido por séculos o significado exato desta palavra. Alguns linguistas conectam Ed com a palavra acadiana Edu, que significa inundação ou enchente subterrânea. Isso sugere que antes do dilúvio a terra era irrigada não por chuva caindo do céu, mas por água emergindo debaixo da superfície.
O texto de Gênesis parece indicar que Deus ainda não havia enviado chuva sobre a terra naquele período primordial. Esta teoria ganha força quando consideramos Gênesis 7, versículo 11, que descreve o início do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Note a sequência. Primeiro as fontes do abismo se rompem, depois as janelas dos céus se abrem. Isso sugere que existia um vasto reservatório de água subterrânea que foi liberado catastroficamente durante o dilúvio. Geólogos modernos confirmam que existe uma quantidade imensa de água armazenada em formações rochosas profundas sob a crosta terrestre. Alguns estudos estimam que pode haver mais água no manto terrestre do que em todos os oceanos da superfície combinados. Será que estamos vendo evidências científicas do grande abismo mencionado em Gênesis? Vamos examinar mais de perto cada um dos 4 rios, porque a Escritura nos dá detalhes específicos que revelam significados profundos. O primeiro rio, Pison, é descrito como aquele que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. A palavra Pison vem da raiz hebraica push, que significa jorrar, transbordar ou aumentar. Este rio está associado com abundância material, ouro de qualidade, bedélio, uma resina aromática preciosa e pedra ônix. É significativo que estes mesmos materiais, ouro, resinas aromáticas e pedras preciosas, foram posteriormente usados na construção do tabernáculo e nas vestes do sumo sacerdote. O ônix, especificamente, era colocado sobre os ombros do sumo sacerdote, com os nomes das 12 tribos de Israel gravados nele. Estudiosos judeus veem aqui uma conexão profunda. A terra de Havilá continha os materiais que seriam usados para a adoração a Deus, sugerindo que desde o princípio toda a riqueza da terra estava destinada à glória do Criador. Pesquisadores identificaram a terra de Havilá com a região da Arábia Ocidental, onde até hoje existem minas de ouro antigas. A mina de Mahad Adad-Dahab, cujo nome em árabe significa berço de ouro, operava já por volta de 3.000 anos antes de Cristo. O bedélio cresce naturalmente no Iêmen e na Somalilândia, e há registros de ônix haulanita sendo extraído da região que corresponde ao antigo território de Havilá. O segundo rio, Giom, rodeia toda a terra de Cuxi. A palavra Giom significa irromper ou brotar. A identificação de Cuxi é debatida. Alguns a associam com a Etiópia africana, outros com uma região da Mesopotâmia, onde viviam os cassitas. O comentarista judeu medieval Rashi identificou o Gion com o Nilo, conectando Pison com a palavra hebraica pishtan, linho, uma referência à indústria de linho egípcia irrigada pelo Nilo. Na tradição cabalística judaica, o Pison está associado a Sefirá de Chesed, a misericórdia e bondade divinas, fluindo do Éden como um rio radiante, nutrindo a criação desde a fonte mais elevada. Esta interpretação mística vê os 4 rios como canais da energia divina fluindo para os 4 cantos da criação. O terceiro rio, Tigre, em hebraico Hidekel, significa rápido ou que flui velozmente, e o quarto, Eufrates, Perat em hebraico, significa frutífero ou que se espalha. Estes 2 rios ainda existem nascendo nas montanhas da Turquia moderna e fluindo através do Iraque até o Golfo Pérsico. O Rabino Malbim, comentarista do século XIX, oferece uma interpretação fascinante. Cada rio representa um caminho diferente que a humanidade poderia seguir após a expulsão do Éden. O Pison, levando à terra do ouro, representa a busca por riqueza material. O Giom, conectado ao Egito e suas tentações, representa a busca por prazeres físicos.
O tigre, correndo em direção à Assíria com suas conquistas imperiais, representa a busca por glória e poder. Mas o quarto rio, o Eufrates, marca a fronteira da Terra Prometida, representando o caminho de volta para Deus através da obediência à sua palavra. Gênesis 2, versículo 9, nos diz que a árvore da vida estava no meio do jardim. E sabemos que um rio fluía através deste jardim para regá-lo. A proximidade entre a água e a árvore da vida não é coincidência, é teologia profunda. O Midrash Bereshit Rabbah, uma compilação de interpretações rabínicas do IV ou V século, ensina que a árvore da vida tinha raízes que se estendiam por uma jornada de 500 anos, uma expressão idiomática para dimensões cósmicas, e todas as águas da criação fluíam debaixo dela. Esta imagem extraordinária conecta a fonte de vida física, água, com a fonte de vida eterna, a árvore. No livro de Provérbios, Salomão usa repetidamente a metáfora da árvore da vida. A sabedoria é a árvore da vida para os que a alcançam. 3, versículo 18. O fruto do justo é a árvore da vida. 11, versículo 30. A Torá mesma é chamada de árvore da vida para aqueles que nela se apegam. Esta conexão entre sabedoria divina, vida eterna e água fluente permeia toda a Escritura. O profeta Ezequiel, capítulo 47, oferece uma visão extraordinária que conecta diretamente o rio do Éden com o templo de Deus e com a restauração final de todas as coisas. Ezequiel vê água fluindo de debaixo do limiar do templo, começando como um pequeno fio d'água, mas crescendo até se tornar um rio impossível de atravessar. E nas margens deste rio crescem árvores cujas folhas nunca murcham e cujo fruto serve para alimento e cujas folhas são para medicina. Esta visão de Ezequiel descreve o que acontecerá quando Deus restaurar seu templo. As águas da morte serão curadas. O próprio Mar Morto, que hoje é o ponto mais baixo da superfície terrestre, aproximadamente 430 metros abaixo do nível do mar, e tão salgado que nenhuma vida pode existir nele, será transformado em águas doces, cheias de peixes. Onde a água do templo fluir, tudo viverá. E aqui chegamos à revelação mais extraordinária de todas. No último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, o apóstolo João vê uma visão da Nova Jerusalém descendo do céu, e no centro desta cidade celestial flui um rio de água da vida, claro como cristal, procedendo do trono de Deus e do Cordeiro. Você percebe o que está acontecendo aqui? A história da Bíblia começa com um rio fluindo no paraíso e termina com um rio fluindo na Cidade Santa. Começa com a árvore da vida no jardim e termina com a árvore da vida na Nova Jerusalém. Toda a narrativa bíblica é um movimento circular, ou melhor, espiral ascendente, de retorno ao Éden, mas a um Éden ainda mais glorioso. O primeiro Éden tinha um rio que se dividia em 4. A Nova Jerusalém terá um único rio procedendo diretamente do trono de Deus. No primeiro Éden, havia um querubim com espada flamejante bloqueando o acesso à árvore da vida. Na Nova Jerusalém não haverá mais maldição nenhuma e os servos de Deus verão sua face e seu nome estará em suas testas. No primeiro Éden, Adão foi expulso porque comeu da árvore proibida. Na Nova Jerusalém, João proclama: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A conexão entre estas duas imagens, o Éden primordial e a Nova Jerusalém escatológica, nos revela o coração de Deus. Ele nunca desistiu do seu plano original. A redenção não é apenas um plano B, depois que o pecado entrou no mundo. É a consumação de um propósito eterno de trazer a humanidade para a comunhão perfeita com seu Criador. Tradições rabínicas antigas
sugerem que o rio do Éden funcionava também como uma fronteira, uma divisa entre o domínio onde os seres humanos podiam habitar e o domínio celestial. O rio não era apenas uma fonte de irrigação, mas uma demarcação sagrada. Esta ideia encontra eco em muitas culturas antigas. Na mitologia mesopotâmica, rios eram concebidos como canais privilegiados de comunicação entre o mundo subterrâneo e o mundo superior, entre a nascente e o delta, entre os vivos e os mortos. Certos rios, como o Habur e o Ulaya, eram descritos como cercando o próprio mundo dos mortos ou constituindo um acesso obrigatório ao reino dos falecidos. Mas enquanto as religiões pagãs viam os rios como entidades divinas em si mesmas, a Bíblia apresenta uma visão diferente. O rio do Éden não é Deus. Ele flui de Deus. Não é objeto de adoração. É veículo da bênção divina. Esta distinção é crucial para entendermos a teologia bíblica da criação. É fascinante observar que quase todas as grandes civilizações antigas tinham mitos envolvendo rios sagrados, como origem da vida e da humanidade. O rio Ganges, na Índia, é considerado sagrado pelos hindus, com poderes purificadores e libertadores. O Nilo, no Egito, era reverenciado como fonte de sustento e renascimento. Os rios Tigre e Eufrates eram centrais nas mitologias mesopotâmicas. O épico babilônico Enuma Elish narra como o mundo foi formado das águas primordiais do caos, representadas pela deusa Tiamat. O deus Enki, ou Ea, era associado às águas doces subterrâneas e era considerado o criador e protetor da humanidade. Seu templo em Eridu chamava-se E-Abzu, Casa do Abismo Aquático, e rituais envolvendo água como elemento sagrado eram parte central de seu culto. Estudiosos de religião comparada notam estas semelhanças, mas é importante entender a diferença fundamental. Enquanto outras culturas divinizavam a própria água ou os rios, a Bíblia aponta consistentemente para o Deus que criou as águas e as usa como instrumento de sua bênção. A água é criatura, não criador. Nos últimos anos, tecnologia de satélite tem revelado segredos fascinantes sobre rios que existiram no passado remoto. Em 1994, imagens de radar de satélite do norte da Arábia revelaram um longo rio seco que fornece evidências de um possível rio Pison. Este Wadi, leito de rio seco, conhecido como Wadi al-Batin, se estende da Arábia Saudita Ocidental até o Kuwait. O arqueólogo James Sauer, do Museu Peabody de Harvard, identificou este Wadi como o antigo rio Pison. As cabeceiras do Wadi al-Batin drenam áreas antigas de ouro e ônix, incluindo a mina de Maht ad-Dahab e a região de Wadi al-Aqiq. Todas as três comodidades mencionadas na Bíblia, ouro, bedélio e ônix, eram conhecidas por serem transportadas por caravanas de camelos desta região para a Mesopotâmia desde tempos muito antigos. Quanto ao rio Gion, Zarins e outros pesquisadores o identificam com o rio Karun, que nasce nas montanhas do Irã e flui para sudoeste em direção ao Golfo Pérsico. Este rio, até ser represado em tempos modernos, contribuía com a maior parte do sedimento que forma o delta na cabeceira do Golfo Pérsico. Se esta teoria geográfica estiver correta, o Jardim do Éden estaria localizado em algum ponto na cabeça do Golfo Pérsico, em um tempo quando os quatro rios se juntavam e fluíam através de uma área que estava acima do nível do Golfo. A elevação do nível do mar após a última era glacial teria submergido esta região, literalmente afogando o local do paraíso. Companhias de exploração de petróleo descobriram que em algum momento entre 14.000 e 6.000 anos atrás, um grande terremoto inclinou toda a placa arábica, aproximadamente 4 metros para baixo no sudoeste e para cima no nordeste. Isso teria interrompido o fluxo dos rios e causado represamento na Arábia Central.
A água, então, percolou nas areias e deslocou o petróleo subterrâneo, empurrando-o para nordeste e para a superfície. Este evento catastrófico pode explicar por que o antigo rio Pison secou completamente. Apesar de todas as pesquisas arqueológicas e geológicas, alguns mistérios permanecem sem resposta definitiva. A árvore da vida estava na margem do rio ou em seu centro? O rio a nutria diretamente? Existia uma conexão física entre a água e a imortalidade que a árvore conferia? Os Midrashim, comentários rabínicos antigos, especulam sobre estas questões. Alguns sugerem que a árvore da vida se estendia sobre o rio, com raízes de ambos os lados, como as árvores descritas em Apocalipse 22, que crescem de ambos os lados do rio da vida. Outros propõem que a água do rio era ela mesma imbuída de propriedades vivificantes que sustentavam tanto a árvore quanto todo o jardim. O Targum de Jonathan, uma tradução aramaica antiga do Pentateuco, descreve a árvore da vida como tendo uma altura de jornada de 500 anos, linguagem simbólica indicando que ela conectava a terra ao céu. Se o rio fluía de debaixo desta árvore cósmica, ele seria literalmente um canal entre o céu e a terra, trazendo a vida divina para irrigar toda a criação. Algumas tradições místicas judaicas sugerem que o rio do Éden funcionava como mais do que apenas água. Era um eixo de conexão entre mundos, um portal entre dimensões. Esta ideia pode parecer estranha para mentes modernas, mas reflete uma compreensão antiga de que o Éden não era simplesmente um local físico, mas um lugar onde o céu e a terra se sobrepunham. O próprio texto de Gênesis sugere esta dimensão transcendente. O Éden é descrito como plantado por Deus, habitado por Deus que caminhava no jardim à brisa do dia, guardado por querubins após a expulsão. Não é simplesmente um jardim terrestre, é um santuário, um lugar de encontro entre o divino e o humano. Os primeiros cristãos, especialmente os padres da Igreja Oriental, desenvolveram extensamente esta teologia. Eles viam o Éden como um ícone do céu na terra, e os 4 rios como canais da graça divina fluindo para os 4 cantos do mundo. Filon de Alexandria, filósofo judeu do primeiro século, interpretou os 4 rios como representando as 4 virtudes cardeais: prudência, temperança, coragem e justiça, fluindo como efusões da sabedoria divina para nutrir o jardim da alma. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que aprendemos sobre o rio do Éden não é apenas conhecimento histórico ou curiosidade intelectual. É revelação do coração de Deus para você hoje. Desde o princípio, Deus preparou um lugar de vida abundante para a sua criação. Ele não nos fez para lutar pela sobrevivência em um deserto espiritual. Ele nos criou para florescermos nas margens de um rio de águas vivas. O pecado nos expulsou daquele paraíso, mas o amor de Deus nunca desistiu de nos trazer de volta. Jesus, o Cordeiro de Deus, declarou no último e grande dia da festa dos tabernáculos: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João nos explica que ele disse isso sobre o Espírito Santo que seria dado aos que crescem. Você percebe? O rio que fluía no Éden, o rio que Ezequiel viu saindo do templo, o rio que João contemplou procedendo do trono de Deus. Tudo isso aponta para a mesma realidade. Deus quer encher você com sua presença vivificante. Ele quer que de dentro de você fluam rios de água viva para um mundo sedento. As descobertas arqueológicas confirmam a historicidade do relato bíblico. As evidências geológicas apontam para uma geografia pré-diluviana diferente. As tradições antigas de múltiplas culturas ecoam memórias de um paraíso perdido. Mas mais importante que qualquer evidência externa é a confirmação interna do Espírito Santo em seu coração. O Éden não é apenas passado,
é promessa. O rio não secou para sempre. Ele fluirá novamente, mais glorioso que antes. A árvore da vida não está mais guardada por querubins com espada flamejante para aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E enquanto aguardamos aquele dia glorioso, quando veremos face a face o Deus que nos amou desde antes da fundação do mundo, podemos experimentar hoje mesmo um antegozo daquela realidade eterna. O Espírito Santo, o rio de Deus, quer fluir em você e através de você. Onde essa água fluir, tudo viverá. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que é Ele mesmo a fonte da água viva, inunde seu coração neste momento. Que você experimente a presença restauradora daquele que faz novas todas as coisas. E que, através de você, rios de esperança, cura e salvação alcancem todos ao seu redor. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o amor de Deus, que flui como um rio inesgotável. E lembre-se, o mesmo Deus que plantou o Éden está preparando para você uma morada na Nova Jerusalém, onde o rio da vida fluirá para sempre do seu trono glorioso, para a glória de Deus Pai, pelo seu Filho Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém.